Olá, bom dia! Está no ar o Saúde RS, o Jornal da Saúde deste sábado 13 de dezembro, aqui na Masper TV. Eu sou Paulo Viana e agradeço sua audiência. Vamos aos destaques. Hoje, no programa Dezembro Vermelho, mês de luta contra a AIDS, o HIV e outras ISTs. Saúde vascular. Veja como evitar a trombose nas viagens de verão. Nariz em pauta. Entenda o que é a hipertrofia dos cornetos. Saúde das mamas. Reconstrução da areola. Um tema muito importante para as mulheres. Continue conosco, estamos só começando. Apesar dos avanços científicos e sociais, o HIV, a AIDS e outras ISTs ainda são cercados de tabus e receios. O Dezembro Vermelho foi criado para reforçar a conscientização, ampliar o acesso à informação, incentivar a prevenção, promover o diagnóstico precoce e combater o preconceito. Para abordar esse tema, recebemos o infectologista Dr. Fabiano Ramos, diretor técnico do Hospital São Lucas da PUC-RS. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Saúde RS. Prazer recebê-lo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Doutor, qual o objetivo da campanha Dezembro Vermelho e por que é tão importante falar sobre o tema? Bom, o objetivo é alertar ainda para o HIV, para a AIDS e, consequentemente, para as outras infecções sexualmente transmissíveis, principalmente o HIV e a AIDS, uma doença que começou lá na década de 80, em meio a muitos tabus, muitas dificuldades naquele momento. É uma doença que se tornou crônica, que matou muita gente e que ainda leva a não só a questão do preconceito para quem adquire o vírus, mas ainda um risco de morte não só no Brasil e em todo o mundo, especialmente nos países subdesenvolvidos. Além do HIV, quais são as outras ISTs mais comuns? As infecções sexualmente transmissíveis são várias, então parte desde hepatites, hepatite B especialmente, que a gente tem vacina, gonorreia, clamídia e especialmente a sífilis, que hoje é uma das doenças mais impactantes no nosso cenário, um número bastante elevado de pacientes todo dia chegando nos consultórios médicos ou no hospital com essa doença e que tem um impacto direto pelo não uso do preservativo. Qual a diferença entre HIV e AIDS? O HIV é o vírus que causa a síndrome da imunodeficiência adquirida nos humanos. Então, a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que depois que a pessoa adquire o vírus, ela vai desenvolver ao longo do tempo se o vírus não for tratado. Quais são as fases da infecção e quais sintomas podem aparecer? Bom, o HIV ele é um vírus, então ele pode gerar, desde o primeiro momento, um quadro igual outras viroses. Então, ele pode, no momento da infecção aguda ou da pessoa adquirir o vírus, ele pode gerar um processo que envolve febre, dor no corpo, dor de cabeça, ínguas pelo corpo, manchas avermelhadas e, se não diagnosticado nessa fase aguda, e ele mimetiza outras doenças virais agudas também, como outras síndromes que a gente chama de síndromes de mononucleose,
né? Pode dar dor de garganta, pode dar esses outros sintomas que eu já comentei. E se ele não diagnosticado nesse momento, a pessoa pode ficar assintomática, pode ficar sem sintomas por muitos anos, em média 5 a 10 anos até, sem demonstrar nenhum sintoma, vai estar com o vírus, vai estar podendo transmitir o vírus se não diagnosticado. E depois dessa fase, então, aparecem os sintomas de AIDS propriamente dito, que aí pode ser emagrecimento, sintomas que a gente chama de constitucionais, até podem aparecer febre, junto com esse emagrecimento, suor de noite, e as infecções oportunistas, que são infecções outras virais, infecções fúngicas, tuberculose, que podem se aproveitar dessa imunidade, que ao longo do tempo o vírus vai causando essa redução da imunidade das pessoas, e essas infecções ou esses agentes infecciosos que muitas vezes já estão no nosso corpo, eles se aproveitam dessa imunidade e causam essas infecções oportunistas. Então, isso pode aparecer ao longo de muitos anos, se não for feito o exame, não for feito um teste específico para o HIV. Como está o cenário do HIV na capital e no Rio Grande do Sul? O que esses números nos mostram? O nosso estado ainda é um dos piores do Brasil em relação à transmissão do HIV e aos diagnósticos de AIDS. A gente não sabe muito bem, certamente não é um fator, são múltiplos fatores. Se pensou até que em algum momento poderia ser uma característica específica do vírus, mas isso até pode contribuir. Mas eu acho que é um cenário, Paulo, de múltiplas variáveis. Então, a nossa capital é a capital com maior número de casos, né, diagnosticados, quando visto a cada 100 mil pessoas. A nossa região metropolitana tem várias cidades que estão dentro desse contexto e, consequentemente, o Estado. Então, medidas e divulgação de prevenção da doença são fundamentais, porque ainda é uma doença que impacta muito na saúde pública. Então, ainda é um grande problema de saúde pública no Brasil, apesar de ter tido vários avanços, várias reduções ao longo dos últimos anos. Ainda o HIV e a AIDS preocupam, porque ainda, sendo uma doença que tem tratamento, que as pessoas vivem muito bem, ainda é uma doença que mata muitas pessoas e que poderiam não morrer por AIDS. Quais são os principais desafios para reduzir esses índices elevados e qual é o papel das políticas públicas nesse processo? É uma pergunta bastante difícil. Eu acho que em qualquer doença infecciosa, ter o diagnóstico precoce é fundamental. Ou, ampliando para outras doenças crônicas, ter o diagnóstico é fundamental. Então, ter a disponibilidade do teste, ter uma mudança cultural das pessoas, não só na questão da prevenção, mas também de buscar o teste mais precocemente, para que, se conhecer o seu status sorológico, poder fazer um tratamento mais adequado e mais rápido é fundamental, não só para a pessoa, mas também para evitar disseminação do vírus dentro da sociedade. Então, quem diagnostica mais rápido, se trata mais rapidamente, fica melhor e, consequentemente, também evita a transmissão do vírus para outras pessoas. A PrEP é uma aliada na prevenção. Como funciona essa profilaxia? Sem dúvida, a profilaxia pré-exposição, chamada PrEP, é a utilização de medicação por quem não tem o HIV para prevenir a aquisição do vírus.
Então, é uma aliada. Todos os estudos aliaram o uso da medicação também ao preservativo, e isso é uma distorção que hoje se tem, porque a gente vê no dia a dia de consultório que as pessoas praticamente abandonaram o uso do preservativo utilizando a PrEP. Então, a PrEP tem uma ação extremamente importante, a prevenção é de 99% ou mais para adquirir o vírus, então funciona muito bem. Porém, a gente sabe que o uso do preservativo ele também é fundamental, exatamente para evitar também as outras ISTs que podem estar dentro desse contexto. Então, a gente vê hoje uma distorção da PrEP sendo utilizada para prevenir o HIV, porém, as outras ISTs se disseminando muito facilmente, especialmente a sífilis, como eu comentei. Como a população pode ter acesso à PrEP pelo SUS? Hoje a PrEP ela está sendo disponibilizada nos postos e nos centros de atenção especializada, onde se atende, então, pacientes com HIV. As pessoas têm um protocolo a ser cumprido, tem exames de rotina que devem ser feitos, porque tem que lembrar, é uma medicação que, dependendo de como é o comportamento sexual da pessoa, é uma medicação que ela vai iniciar e ela praticamente não vai parar. Então, ela vai estar utilizando antirretroviral, que é um medicamento para tratamento do HIV, em forma de prevenção. Então, existem alguns efeitos colaterais que ela vai ter que acompanhar essa possibilidade de ter ao longo do tempo, exames e exames sorológicos, tanto para o HIV quanto para outras doenças, ou infecções sexualmente transmissíveis, ela vai ter que fazer de tempos em tempos. Então, não é simplesmente pegar a medicação, começar a usar, precisa ter um acompanhamento, porque é uma medicação que pode trazer, sim, alguns eventos colaterais e precisa, então, ter esse acompanhamento médico. Onde fazer o teste do HIV gratuito pelo SUS e como ele funciona? Todos os postos de saúde hoje têm o teste para o HIV, não só para o HIV, mas para outras ISTs também e hepatites. É um teste rápido, é um teste hoje muito seguro, ele tem alta sensibilidade, então é um teste que é tanto fácil de ser feito com um diagnóstico rápido, e a segurança também de que, se o exame é negativo, realmente ele é um verdadeiro negativo. A grande questão sempre que a gente comenta, muitas vezes a pessoa teve uma exposição sexual desprotegida e corre para o posto de saúde fazer o teste. Esse teste ele não vai fazer o diagnóstico tão rápido assim. Então, o primeiro teste, muitas vezes, depois de uma situação dessa, remete a um status sorológico anterior a essa relação. Depois de uns 30 dias, esse teste ele deve ser repetido, ou então que essa pessoa deva passar por uma consulta médica até para fazer uma avaliação e ver a possibilidade, muitas vezes, de usar o PEP, que é a profilaxia pós-exposição, ou seja, em muitas situações o uso da medicação também pode estar indicado depois de uma exposição sexual desprotegida, mas aí precisa de uma avaliação médica. Como lidar com o diagnóstico e combater a discriminação contra quem vive com o vírus? Bom, ainda hoje o HIV e a AIDS geram estigmas que, na minha opinião, já não deveriam acontecer. Remete muito ainda a uma fantasia, um imaginário sobre
as relações sexuais que aquela pessoa tem. Tá? Mas do ponto de vista técnico, é uma doença hoje crônica. Eu sempre comento para os pacientes, é uma doença crônica como qualquer outra. Muitas vezes é difícil de lidar como outros diagnósticos, por exemplo, de diabetes ou outras doenças que exigem um tratamento hoje para o resto da vida. Muitas vezes uma pessoa de 25, 30 anos, ela não era para estar usando medicação contínua, né? O jovem não está acostumado a lidar com isso, né? E a gente tem que tentar introduzir que é uma doença hoje que é muito bem controlada, a pessoa vai viver muito bem, porém também tem uma parte que é dela, que é uma responsabilidade de tomar a medicação, de fazer as consultas de tempos em tempos, fazer exames, né? Porque isso acaba mudando a rotina, especialmente dos jovens. Nas pessoas mais velhas ou nos idosos, o que pode acontecer é essa polifarmácia, né? A dificuldade da gente ajustar mais uma medicação dentro de outras medicações que a pessoa já toma. Mas é uma doença que se controla muito bem, as pessoas vivem muito bem e ainda, infelizmente, tem esse estigma, né, esse preconceito em relação à doença que cada pessoa vai viver individualmente, vai se comportar dependendo muito de como ela encara também essa situação. Né? E eu acho que, do ponto de vista médico, a gente está ali para tentar auxiliar, achar esse melhor caminho também para que a pessoa viva bem e viva melhor dentro de uma doença que hoje é muito bem controlada e as pessoas realmente vivem muito bem mesmo tendo o vírus. Qual recado gostaria de deixar neste dezembro vermelho? Acho que o principal recado é lembrar do HIV e da AIDS. Ainda é uma doença que está no nosso meio, é uma doença que gera muitas alterações nas pessoas que têm, seja por conta do preconceito ou muitas vezes por conta da doença em si. Muda muito a vida, às vezes, em relação ao tratamento, como comentei, né? As pessoas, nesse momento, ainda é uma doença que não tem cura, apesar de ter controle, mas exige um tratamento contínuo. Então, lembrar da doença, lembrar das medidas de prevenção é fundamental e que, lembrando do HIV e da AIDS, a gente também tem que lembrar das outras infecções sexualmente transmissíveis que partilham da mesma forma de transmissão e que hoje trazem não só um problema de saúde individual para as pessoas, mas um problema em termos de saúde pública, né? E que acabam lotando os postos de saúde, muitas vezes os hospitais, com complicações relacionadas a essas doenças e que são evitáveis e as pessoas precisam falar sobre elas. Fabiano Ramos, infectologista e diretor técnico do Hospital São Lucas da PUC-RS, agradecemos por estar conosco no Saúde RS. Eu que agradeço o convite, Paulo, muito obrigado. Fico à disposição para estar aqui conversando com vocês. Volte sempre. Obrigado. No próximo bloco, você confere os quadros Saúde Vascular e Nariz em Pauta. Não saia daí, a gente volta já. Saúde RS e está de volta o seu Jornal da Saúde, todas as manhãs de sábado aqui na Masper TV. Agora temos o quadro Saúde Vascular. Roda a vinheta. Saúde Vascular. Oferecimento
Clínica Vascular. A nova geração do tratamento de varizes já chegou. Você vai viajar nas férias? Hoje, no Saúde Vascular, vamos falar sobre como evitar trombose durante suas viagens. A doutora Ana Carolina Costa e o Dr. Cláudio Nuche, cirurgiões vasculares e proprietários da Clínica Vascular, a primeira clínica de Porto Alegre com centro cirúrgico ambulatorial exclusivo para o tratamento de varizes, vão nos ajudar a entender esse tema. Bom dia, sejam bem-vindos novamente ao Saúde Vascular. Bom dia, Paulo. Obrigado. Bom dia, Paulo. O que é trombose venosa profunda e por que ela preocupa tanto durante viagens? Paulo, esse é um assunto muito bom e para a gente conversar agora nessa época do ano, que é quando o pessoal está saindo de férias, vai pegar voos longos, vai fazer viagens longas. Então, a trombose venosa profunda é uma doença onde ocorre a formação de coágulos, de trombos, nas veias profundas das pernas. Isso pode acontecer por vários motivos e um dos motivos é a questão de ficar parado muito tempo na mesma posição. Então, é um tema importante da gente conversar hoje, porque os pacientes agora, as pessoas vão para viagens, vão fazer seu lazer, vão pegar voos longos, alguns vão para o exterior ou viagens de carro prolongadas e existem formas da gente orientar e evitar prevenindo, então, essa complicação. E as pessoas imaginam que a viagem longa é só aquela viagem de 12 horas. Eu tenho que entrar num avião e ficam preocupados exclusivamente com isso. Mas, na verdade, se você vai pegar um ônibus para ir daqui a Florianópolis ou vai daqui até o interior do estado, mais do que 4 horas parado dentro de um carro, você já tem que se preocupar com o risco de trombose. E quem tem mais risco de desenvolver trombose durante viagens? Então, assim, principalmente pacientes que já têm um histórico prévio ou de ter tido um evento de trombose ou familiares que tiveram trombose, mulheres gestantes, pessoas mais obesas, pessoas com uso de alguns tipos de hormônio também podem levar a risco, né? E pessoas sedentárias. Uma questão da trombose interessante é que existem vários fatores no sangue que são pró-trombose, digamos, alterações da coagulação do paciente que o paciente não sabe que tem. E ele vai acabar descobrindo só após o primeiro episódio de trombose vir a ocorrer. Então, é muito importante que nós vamos conversar nos próximos minutos de algumas orientações do que pode ser feito para evitar essa complicação. Quais são os sinais e sintomas de alerta durante ou após uma viagem? O principal sintoma de alerta é o inchaço em apenas uma das pernas. Quando a gente está tratando de trombose venosa, o principal foco são os membros inferiores. Então, o inchaço é o sintoma mais importante. Mas uma coisa que tem que ficar na mente das pessoas é: nem toda trombose gera um sintoma claro. Então, o inchaço é o sintoma que deve preocupar mais, especialmente quando ele acontece apenas em um dos membros, mas apenas 50% dos pacientes vão apresentar esse tipo de sintoma. Então, o inchaço de uma das pernas deve chamar atenção, mas você ter a panturrilha, uma dor forte na panturrilha, depois que você passou algum tempo imóvel, você fez uma viagem longa, voltou e está com dor na panturrilha de uma das pernas, você começou com um quadro de dor, vermelhidão, você tinha varizes e aquela variz começou a ficar vermelha, endurecida, dolorida. Esses são os sintomas que tem que chamar a atenção, especialmente se você tivesse submetido a alguma situação que aumente o seu risco de trombose ou se você tiver casos na família de pessoas que apresentaram também trombose venosa profunda. E o que podemos fazer durante o voo ou a viagem para reduzir o risco da trombose? Perfeito. O voo, ele é o local perfeito para o desenvolvimento da trombose. Por quê? Vários motivos somados. A própria pressão da cabine já é um fator de risco. A gente ficar imóvel naquele banquinho apertado, né, e acaba não conseguindo levantar, se mobilizar de forma adequada, também é um fator de risco. Quando a gente entra no avião, a gente gosta de tomar um vinhozinho, alguma coisa. O álcool, ele ajuda na questão da desidratação também. E, além disso, a gente evita ficar bebendo água para não ficar levantando várias vezes e ir no banheiro. Então, a questão da imobilidade, da desidratação, aumentam muito o risco da formação do coágulo. Podemos dizer que o sangue ficaria mais grosso, inclusive, né? Que é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de trombose. Então, algumas coisas devem ser realizadas. A cada 1h30, 2 horas, levantar, dar uma caminhada, fazer exercícios que a gente chama de dorsiflexão, sabe? A gente apoiar no banco, levanta, desce, isso também. Exercícios circulares com os pés, né? A gente diz que quando for possível, a gente consegue achar um lugarzinho ali no avião também.
E tentar, apesar da dificuldade de se levantar no banheiro e várias vezes tentar beber, então, hidratação, beber uma água durante o voo e se manter hidratado. Um hábito que algumas pessoas têm em viagens longas, especialmente, é tomar medicação para dormir antes de viajar para conseguir tolerar melhor o voo. Isso é um veneno quando o assunto é risco de trombose e viagem de avião. Porque você toma um remédio para dormir, entra no avião, você não vai se mexer, vai continuar parado naquela posição, perna para baixo e não vai beber água, não vai levantar para ir no banheiro, não vai fazer exercício. Então, não tome medicação para dormir antes de viagens longas. As meias de compressão funcionam? Quem deve fazê-los? A meia de compressão, então, seria a melhor forma de profilaxia, de prevenção. Isso já tem estudos demonstrando, então, que as meias elásticas, elas fazem a prevenção. Por quê? A meia de compressão, o que acontece? Ela tem uma pressão maior ao nível do pé e essa pressão vai diminuindo em direção à panturrilha. Então, ela ajuda no movimento, no retorno desse sangue. Então, a utilização de meias elásticas em voos acima de 4 horas é indicado para absolutamente todas as pessoas. Existem mínimas restrições do uso de meia elástica, pacientes graves do ponto de vista de isquemia da perna, algumas outras situações, mas são extremamente raros. Então, importante tu procurar teu médico, buscar essa orientação, ele vai te dar uma prescrição de uma meia que vai ser usada durante o voo e essa meia, sim, vai levar à prevenção da trombose durante esse processo. Quando o assunto é meia elástica para prevenção de trombose, as pessoas ficam preocupadas, mas a meia elástica vai ser uma meia calça, vai ser desconfortável, mas não há necessidade de ser uma meia calça, pelo contrário. Particularmente em viagens longas, muito tempo sentado, a melhor meia para a gente usar é a meia 3/4, é aquela que vem um pouquinho abaixo do joelho. Importante, ela não deve vir até a região da dobra do joelho, até a região posterior aqui onde o joelho faz a articulação, porque ali a meia vai dar como se fosse enrolar um pouco o tecido na hora que você movimenta a perna, vai dar uma sensação de garroteamento. Então, o ideal da meia é que ela termine um pouquinho abaixo da linha articular do joelho. E essa meia não vai interferir com o fato de você ficar muito tempo sentado, é muito mais fácil de vestir e muito mais fácil de tolerar também. As meias de compressão, ela tem uma compressão graduada, então elas ajudam a circulação, por quê? Porque a pressão é mais intensa, maior no tornozelo e ela vai perdendo a pressão à medida que ela sobe em direção à panturrilha ou joelho. Então ela não vai gerar um garroteamento da circulação, porque é muito apertada. Quem puder experimentar vai perceber que é uma medida extremamente confortável em viagens longas. E em quais situações o médico pode indicar medicação para prevenir trombose em viagens? Existem alguns pacientes com histórico de tromboses prévias que já tiveram processos, alguns pacientes que estão com varizes muito volumosas, já tiveram processo de flebite, que é a formação de coágulos de sangue em veias superficiais e ainda não conseguiram buscar o seu tratamento. Esses pacientes algumas vezes podem ter indicação de uma dose profilática de medicação, de um anticoagulante, para realizar esse voo. Algumas situações, pacientes gestantes também, com algum fator de risco, também podem vir a necessitar uma dose de prevenção. E também para pacientes que se sentem com muitos sintomas de desconforto, sensação de peso, cansaço, existem algumas medicações chamadas flebotônicos, que são remédios que também podem ser tomados nesse período da viagem, melhorando então o retorno venoso e dando um alívio nesses sintomas para os pacientes. Mas sempre com orientação médica. Sempre com orientação médica. Nada de pegar remédio de parente em casa, especialmente os anticoagulantes, e tomar sem orientação. São medicações que, sim, podem evitar, diminuir muito o risco de uma trombose, mas também podem ter riscos associados ao seu uso. Então, jamais fazer uso de medicação anticoagulante, especialmente no contexto de prevenção de trombose em viagens, sem orientação médica. Orientações de cuidados para evitar trombose durante a viagem. Então, assim, vamos resumir. Então, aquela história de querer dormir aquelas 10 horas seguidas no voo, esquece, isso não é bom para a saúde, a gente chega mais descansado, mas para o risco de trombose é maior. Levantar a cada 2, 3 horas, pelo menos, fazer uma mobilização, né? Caminhar e ir até o banheiro, exercícios de dorsiflexão, utilização da meia elástica, então, durante as viagens, evitar o consumo excessivo de álcool e de medicações para dormir e hidratação. Apesar de chato, tem que ficar com aquela garrafinha de água bebendo durante o voo, isso sim. Eu tive esse fim de semana agora, uma colega médica entrou em contato que o marido tinha voltado de uma viagem de 9 horas, estava com dor na panturrilha, a gente orientou buscar atendimento no hospital, trombose. Então, é muito mais comum do que se imagina.
E as pessoas imaginam também que essas medidas possam ser substituídas, por exemplo, por comprar uma passagem em classe executiva. Vai ser mais confortável, meu risco de trombose diminui. E isso não é verdade. Alguns estudos já demonstraram que viajar em classe executiva não diminui o risco do evento de trombose. Então, essas outras medidas, elas continuam sendo importantes, independente da classe que você viaja no avião. Ana Carolina Costa, Cláudio Nucci, cirurgiões vasculares, proprietários da Clínica Vascular, agradecemos por estar conosco no quadro Saúde Vascular. Obrigado. Obrigada. Até o próximo encontro. Diga adeus às varizes e vasinhos com segurança, conforto e tecnologia de ponta. Conheça a Clínica Vascular, referência em tratamentos com laser e endolaser, oferecendo sedação consciente para um cuidado completo. Liderada pelos renomados cirurgiões vasculares Cláudio Nucci e Ana Carolina Costa, a clínica destaca-se pela segurança oferecida em seu centro cirúrgico ambulatorial integrado, proporcionando um ambiente moderno e confortável para o seu cuidado vascular. Descubra a excelência no tratamento de varizes e vasinhos conosco. A clínica está localizada no Mediplex Sul, na Rua Gomes Jardim, 301, Sala 303, mesmo complexo do Hospital Blanc. Para saber mais sobre os serviços, siga a Clínica Vascular no Instagram, @Clínica Vascular, ou entre em contato através dos fones 51 3517 0038, 3517 0039 ou pelo WhatsApp 51 999 22 0038. Clínica Vascular, a nova geração do tratamento de varizes já chegou. Saúde Vascular. Oferecimento Clínica Vascular. A nova geração do tratamento de varizes já chegou. Agora, nosso quadro Nariz em Pauta. Roda a vinheta. Nariz em Pauta. Oferecimento Clínica Face 180. Excelência em otorrinolaringologia e cirurgia plástica. Olá e bem-vindos ao Nariz em Pauta. No episódio de hoje, vamos falar sobre hipertrofia dos cornetos, um problema que afeta a respiração e a qualidade de vida de muitas pessoas. Para falar deste assunto, recebemos o Dr. Bernard Beraldin, médico otorrinolaringologista e preceptor do Serviço de Residência Médica da Santa Casa de Porto Alegre e sócio da Clínica Face 180. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao quadro Nariz em Pauta. Prazer recebê-lo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todo mundo. Prazer é todo meu. Doutor, eu começo a nossa conversa lhe perguntando o que são os cornetos nasais e qual é a sua função? Muito bem. Os cornetos nasais são estruturas que a gente tem dentro do nariz, na parede lateral. Ele é composto na parte medial por osso e na periferia, ou seja, ele é revestido por uma mucosa. Essa mucosa é extremamente vascularizada. Temos 3 cornetos, o corneto inferior, o médio e o superior. Mas quando a gente fala em queixas respiratórias, problemas que acarretam na respiração do paciente, a gente fala especificamente quase sempre em cornetos inferiores. Por que a hipertrofia dos cornetos acontece? São diversas causas. A mucosa ela tem um poder de crescimento e essa mucosa pode crescer de uma maneira aguda, quando a gente está com um processo inflamatório infeccioso, como uma rinite alérgica, como uma sinusite aguda, ou ela ir crescer cronicamente durante os anos de vida do paciente e isso vai trazer determinadas complicações que vão trazer uma repercussão respiratória para a qualidade de vida do paciente. Quais são os principais sintomas e consequências? Muito bem, quando a gente fala em hipertrofia dos cornetos, a gente fala em obstrução nasal, dificuldade de respirar pelo nariz. Então, são aqueles pacientes que vão ter que respirar pela boca, porque não conseguem ter uma respiração nasal adequada, vão dormir com a boca aberta, vão roncar, vão ter dificuldade em fazer exercícios, ou seja, tem uma piora na qualidade de vida e uma piora na performance, tanto física quanto do dia a dia.
Quais exames são necessários para confirmar o diagnóstico? Muito bem. Para a gente conseguir fazer o diagnóstico da hipertrofia do corneto, a princípio é uma avaliação clínica. A gente consegue, no consultório otorrinolaringológico, examinar esse paciente. A gente lança a mão do exame que a gente chama de endoscopia nasal, onde a gente introduz uma câmera dentro do nariz do paciente, consegue olhar esse nariz numa TV e, a partir disso, a gente consegue mensurar o tamanho desse corneto. Se é um corneto hipertrofiado, ou seja, grande e que ocupa muito espaço dentro da cavidade do nariz e vai trazer obstrução nasal, ou se ele tem um tamanho normal. Quais são as opções de tratamento clínico? Tratamento clínico são os sprays nasais, sprays de corticosteroides, que podem ser usados a longo prazo, sem trazer consequências para o paciente. O que a gente tem que tomar cuidado e evitar, porque é muito disseminado o uso dessas gotinhas que descongestionam o nariz. Essas gotinhas, elas agem exclusivamente nos cornetos nasais. Como eu falei lá no começo, a mucosa, que é a parte que reveste o corneto, ela é muito vascularizada. Quando a gente pinga uma gotinha dessas, ela tem um poder vasoconstritor, então ela diminui a quantidade de sangue que chega nesses cornetos, murchando e imediatamente fazendo com que o paciente respire melhor. Porém, isso a longo prazo vai causar um efeito rebote, vai fazer com que esse corneto aumente mais ainda de tamanho. Então, a gente evita, usa só em casos selecionados e por um tempo muito reduzido, mas a gente pode usar os sprays de corticosteroides, que são os famosos sprays de alergia, por bastante tempo sem ter consequências. Quando a cirurgia se torna necessária? Muito bem, a cirurgia se torna necessário a partir do momento que o paciente tem queixa, como a gente já conversou, o nariz é entupido, o nariz é trancado, o paciente não consegue respirar direito pelo nariz e o tratamento clínico não funcionou. Ou seja, a gente testou o paciente com spray por alguns meses e o paciente mantém as queixas. Ou, em alguns casos selecionados, quando o paciente é usuário dessas gotas de descongestionante, que são contraindicadas, mas o paciente não consegue parar de usar. Então, a gente pode lançar a mão da cirurgia para que o paciente volte a respirar melhor sem o uso necessário desse medicamento. Como a cirurgia é realizada? Muito bem. A cirurgia é realizada em bloco cirúrgico, no hospital, sob anestesia. É um procedimento teoricamente simples dentro dos procedimentos que a gente faz. O procedimento se chama turbinoplastia, onde a gente vai fazer uma redução do osso, da parte central desse corneto, assim como da mucosa. Demora em torno aí de 45 minutos, 1 hora, e geralmente a gente consegue dar alta no mesmo dia para o paciente. Como é o pós-operatório e quais cuidados são importantes? Muito bem. É uma cirurgia que não dói, os pacientes não reclamam de dor, de desconforto. Os primeiros dias pode escorrer um pouquinho de sangue no nariz, isso pode vir a trazer uma piora da congestão nasal, uma piora da obstrução nasal nos primeiros dias, que gradativamente vai melhorando. O que a gente orienta os pacientes é repouso nos primeiros dias e evitar esforços físicos intensos, como voltar para academia, futebol, natação, esforços físicos onde pode elevar demais a frequência cardíaca, entrar muito em contato com o sol para evitar algum tipo de tratamento. A gente acaba vendo semanalmente esses pacientes pós-cirurgia no consultório, onde a gente realiza uma limpeza dentro do nariz, vai tirando as secreções, os coágulos, o edema que se forma ali e geralmente dentro de 5 e 7 dias o paciente já começa a ter uma noção de como vai ficar a respiração dele dali para frente. Dicas de cuidados com a saúde nasal. Muito bem. O que eu costumo dizer é que respirar bem é ter boa qualidade de vida, porque a gente muitas vezes não se dá conta que a obstrução nasal, a dificuldade respiratória influencia no nosso dia a dia. Uma boa dica para ter um cuidado nasal é, primeiro, procurar um otorrinolaringologista se tu tiveres alguma queixa. Segundo, ter os ambientes dentro de casa, aqueles ambientes onde tu transita por mais tempo no teu dia a dia limpos, como ar-condicionado, evitar pó, carpete, cortina. A lavagem nasal é um tema bem amplo que a gente pode comentar em outro momento, mas que é muito saudável para o nariz. Mas antes de tudo, quando tiver queixa, procure um médico especialista que ele vai saber te orientar às melhores condições clínicas. Bernard Peraldin, otorrinolaringologista e sócio da Clínica Face.
Agradecemos por estar conosco no quadro Nariz em Pauta. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um bom trabalho. Até o próximo encontro. Obrigado. E falando em saúde nasal, você já conhece a Clínica Face 180? Lá, cada detalhe une conforto, tecnologia avançada e especialistas renomados para oferecer tratamentos personalizados e eficazes em otorrinolaringologia e cirurgia do nariz. Na Face 180, sua saúde e beleza recebem atenção em cada atendimento. Clínica Face 180, excelência em otorrinolaringologia e cirurgia plástica. Nariz em Pauta. Oferecimento Clínica Face 180. Excelência em otorrinolaringologia e cirurgia plástica. No próximo bloco, vamos falar da saúde das mamas. Não saia daí, a gente volta já. Saúde RS e está de volta o seu Jornal da Saúde, todas as manhãs de sábado aqui na Masper TV. Agora temos o quadro Saúde das Mamas. Roda a vinheta. Saúde das mamas. Oferecimento Clínica Shore. Mastologia Oncoplástica. Olá e bem-vindos ao Saúde das Mamas. No episódio de hoje, vamos falar sobre reconstrução de aréola, autoestima e naturalidade no pós-câncer de mama. Um tema muito importante para mulheres que passaram por esse processo. Para falar desse tema, contamos com a presença da Andréia Longaray, enfermeira, colaboradora da Clínica Shore e proprietária da Clínica Andréia Longaray, Camuflagem, e o Dr. Mário Shore, mastologista e cirurgião oncoplástico e diretor da Clínica Shore. Bom dia, sejam bem-vindos ao quadro Saúde das Mamas. Bom dia. Bom dia, Paulo. Doutor, qual a importância do profissional que faz reconstrução da aréola e do mamilo através da micropigmentação? Pergunta muito boa, Paulo, para nós, porque eu quero responder falando do ponto de vista do cirurgião, né, do médico que reconstrói as mamas. Primeiro, para explicar para as pessoas que a areola é aquela parte mais escura da mama, né? O mamilo, que a gente chama, é o bico do seio. A areola ela é uma parte escura que fica ao redor do bico do seio, o tamanho varia e tudo mais. Então, é disso que nós estamos falando, né, André? É isso aí. Então, para nós, a reconstrução da areola e do mamilo, porque muitas vezes na reconstrução da mama ou na retirada, não só na reconstrução, mastectomia, mas às vezes a cirurgia, mesmo que conservando a mama, muitas vezes é necessário retirar a areola e o mamilo por conta da doença, ou muitas vezes também por alguma complicação, algum sofrimento no tecido, por conta da cirurgia, da radioterapia, a gente perde parte desse tecido da areola e do mamilo e a micropigmentação, a camuflagem, reconstrói essa porção da mama. Eu digo que a importância é fundamental porque nesse processo, muitas vezes, principalmente da reconstrução da mama, quando você coloca prótese ou faz algum retalho, a ausência da areola e do mamilo, ela é muito marcante na mama. Eu digo que a areola e o mamilo dão identidade, são a cara da mama, dão uma personalidade, personalizam aquela mama. A presença da areola e do mamilo nos seus mais diferentes formatos e cores e tudo mais. E, muitas vezes, numa reconstrução mais complexa, em que for retirada a areola, o mamilo, cicatrizes e tal, o encerramento dessa reconstrução é a pigmentação, a micropigmentação da areola do mamilo. É a reconstrução da areola do mamilo, em que agora a mama tem sua cara, sua personalidade. Eu digo que é a cereja do bolo, muitas vezes, né? Então, é quando a gente encerra a reconstrução e a mama está definitivamente reconstruída. Andréia, o que representa para você trabalhar com reconstrução de areola e mamilo? Bom, para mim representa um propósito mesmo, né? Que se tornou o meu propósito de vida, porque é ver a transformação dessa mulher. Porque essa mulher, ela chega para mim, tem uma lembrança de dor, de sofrimento, mas ela já chega feliz, né? Ela já chega sem essa presença de dor. Então, conseguir devolver essa areola, esse desenho, esse contorno, porque muitas vezes, né, doutor Mário, perde apenas um lado, não perde os dois, não. Tem vários casos, né? Tem uma amplitude bem grande aí nesse meio. E conseguir
permanecer com o mesmo tom, chegar na cor certa, com um formato bonitinho e elas se olharem no espelho e elas se reencontrarem com elas mesmas, para mim é o mais lindo de todo o meu trabalho. Vou pegar teu gancho, então, André, e como é que tu chega... A pessoa, por exemplo, se tira as duas mamas, a pessoa escolhe, como é que tu chega no tom natural? Como é que vocês escolhem? Ou, por exemplo, quando é de um lado só, de tentar chegar ao tom mais natural da outra mama, como é que funciona isso? São vários pigmentos, vários tons de tinta, porque não tem tom pronto, né? Todos nós temos um fototipo diferente do outro. Então, o que acontece? É uma fusão de vários tons até chegar. Quando já tem tu tem a referência da cor. Fica bem mais fácil, né, doutor Mário? Porque tu já tem ali, daí tu vai fazendo testezinhos na lateral. Por exemplo, se eu tenho essa aqui, então eu vou fazer um teste de cor até chegar exatamente no mesmo tom para mim fazer a outra. Quando não tem, que perdeu as duas, ou necrosou, enfim, passou por um procedimento um pouquinho mais abrangente, vamos falar assim. Sim, maior porte, né? Isso, maior porte. Começa do zero. Daí eu sempre digo para elas, ou vocês me trazem uma foto de como que era, ou na tua lembrança, na tua cabeça, ou então vamos brincar. Daqui para frente tu pode ter a aquarela da cor que tu quer. Eu gosto, a minha era escura e eu quero ela mais clarinha, mais rosadinha, sabe? Que combina mais com o tom da minha pele. Por que não? Se nesse momento ela pode escolher. Então eu vou muito no caminho que elas vão me dando, assim, eu escuto muito elas e o momento que eu tenho a escuta, eu sei o que elas querem. E aí fica mais fácil de conduzir. Tentar fazer desse limão uma limonada. Desse limão uma limonada. Interessante. Mas, olha, vou te dizer uma outra coisa, André. Já pegando agora, vou te explorar. As pessoas, quando chegam, essas cirurgias são muito grandes, por exemplo, a reconstrução, as cicatrizes, a recuperação. Às vezes, as pacientes, elas vêm de um ano, de 2, 3 procedimentos, que tu sabe muito bem. Elas vêm muito cansadas. E, para mim, assim, é frustrante, digamos assim, quando eu digo... Olha, chegou agora a hora de tu pigmentar, agora é a hora de reconstruir a areola e o mamilo. Daí, vai lá na Andréia, procure um profissional que faça isso. Não quero mais, não aguento mais, procedimento, porque dói, porque não sei o que, vai doer. Andréia, responda para a nossa audiência, diz para o Paulo aqui, dói ou não dói fazer a micropigmentação? Bom, é um mito, gente, não dói. Por quê? Porque a gente tem um tecido que já sofreu ali. Então, ele tem uma cicatriz. Na cicatriz, a gente não tem sensibilidade. Mas, doutor Mário, hoje em dia, eu uso um adesivo que elas vêm até mim, elas pegam antes, ou então eu mando, às vezes, até de motoboy para elas colocam esse adesivo na mama. O que acontece? Quando elas chegam, elas já estão com esse adesivo há 12 horas. Então, eu removo o adesivo... Com anestésico local. Tu compra na farmácia, um adesivo como se fosse de tatuagem mesmo. Tá. E aí o que acontece? Elas chegam para mim com aquela pele já toda, já não tem sensibilidade. Mas na hora que eu estou fazendo a marcação, porque o que acontece? Com a bagagem do hospital, eu consigo ter a marcação que é a que vocês fazem para poder o posicionamento de areolas de tudo. Então eu faço aquela marcação e enquanto isso está acontecendo, eu coloco mais um anestésico tópico. Então, é mito, não tem dor, não tem... essa irritabilidade que a pessoa, na marcação, ela fica com aquele momento mais tenso. Agora até peguei uma bolinha e tal, elas ficam brincando na mão, tem um ursinho lá, para distrair. Porque quando elas sentem que a primeira doeu, não doeu. A segunda doeu, não doeu. Posso começar? Ela já perdeu o medo, porque ela entendeu aquela agulha. E dali em diante elas ficam com um espelhinho, elas ficam se olhando o tempo todo, então elas querem mais que tu termine e que... Claro. Sim, tu lida com pessoas muitas vezes traumatizadas, essa que é a verdade, né? Tem que ter uma abordagem... Né? Eu escuto muito. Eu converso, por exemplo, uma areola bilateral, eu fico em média de 4 horas. Nossa. 1 hora é só de conversa, porque eu preciso entender. Eu preciso entender como foi essa tua caminhada até chegar a mim. Entendi. Porque a Andréia quer que a paciente entre com um sentimento e que saia com outro sentimento. Claro. Até para mim é o gancho para a próxima pergunta. Quanto tempo demora e a questão dos intervalos? Porque toda a pigmentação, ela vai com o tempo se esmaecendo, ela vai ficando mais fraca as cores. Tem um intervalo rígido de retoques? Quanto tempo demora para fazer? O retoque é tão demorado quanto a micropigmentação, a primeira? Como é que funciona isso? Eu faço assim, 3 sessões. Não abro mão da terceira, porque eu quero a foto do final do tratamento. Tem um início e tem um final. Assim como vocês, né? Sim, tem claro. todo o encerramento.
o que acontece? Quando ela chega para mim, eu já explico o intervalo de 30 a 45 dias. Por quê, doutor Mário? Porque eu preciso que essa pele esteja cicatrizada, esteja íntegra para que eu possa pigmentar de novo. Por que a segunda? Porque dependendo da pele, pigmenta mais em ti do que em mim. Então, o que acontece? Daqui a pouco ficou um cantinho, ficou uma pontinha, um tubérculo, que tu quer fazer um sombreado de cor, de tubérculos, para poder colocar um ácido hialurônico depois e devolver, né, com mais dignidade essa areola, com um bico, para as que perderam. Então, o que acontece? Aí, tu faz na segunda sessão todo esse sombreado, para a terceira tu fazer só a foto. E o desgaste da tinta, né, que é a pergunta ali que tu me fez, quanto tempo vai perdurar? Hoje em dia, a gente trabalha com tintas que têm uma durabilidade de 8 a 9 anos, sem precisar de retoque. Olha só. Pigmenta, não, e pigmenta super bem, e não fica, e outra, né? É um local onde a mulher não fica completamente exposta ao sol, né? Então, não desbota, não tem essa coisa da tinta aí se denegrando. Muito interessante. E qual a reação mais comum das mulheres após o resultado final? Felicidade, né? Felicidade, autoestima, brilho no olho, mensagem depois dizendo que o marido gostou, que os filhos apoiaram, que ficou muito bom. E não tem como não ficar feliz com isso, né? Porque é uma caminhada. Se elas chegaram até mim, é porque elas já estavam com aquela ponta da autoestima que estava vindo. Já aquela dor, toda aquela memória, ele já foi passando. E se elas chegaram até mim, é porque elas querem isso. E tu conseguir entregar isso para uma pessoa que passou por algo que não foi legal, é incrível. Eu vejo assim, né, do meu lugar, assim, olhando, conversando com as mulheres, é o encerramento, é quando acabou. Agora eu tenho minha mama de volta. E muitas vezes falta essa coragem. Na nossa conversa, assim, nós estamos lidando com pessoas com traumas, cansadas de procedimentos e tudo mais, que tu tem que sensibilizar, convencer, e às vezes é um processo que dura anos. Porque para mim, quando é para reconstruir a areola e o mamilo, eu não gosto. O ideal da cirurgia é que eu não precisasse da Andréia. Infelizmente, preciso de ti, né? Mas o senhor ainda precisa menos de mim que muita gente. Quanto menos, melhor, porque o sinal de que quando a Andréia entra, fazer a pigmentação é que foi retirada a areola e o mamilo. Tu tem um prejuízo maior estético, né? Ela está fazendo um reparo, uma reconstrução. Mas, às vezes, para tu convencer, sensibilizar uma pessoa para que ela faça esse último passo, é o mais difícil, é incrível. Então, às vezes, ela vai fazer anos depois. A minha ideia é que ela faça, terminou a cirurgia, cicatrizou, tá bem, o resultado é final, alguns meses, 4, 6 meses depois, que a prótese está adequada e tudo mais, vai para a Andréia e termina. Não, as pessoas às vezes tu vai conseguir convencer elas 3, 4 anos depois. É toda uma questão simbólica, assim, mental até, né, psíquica. E lá adiante, quando elas se encorajam, aí acabou. Sim. Né? Sim. E elas têm essa memória, porque a areola e o mamilo vêm daquela criança. Ela gerou e ela amamentou e o alimento do filho dela saiu por ali. E elas me questionam, elas falam muito disso, que não é só o desenho, não é só o formato, mas é que é a memória de se olhar no espelho quando ela amamentava e todo esse processo. Sim. Então, a paciente que gestou, amamentou o seu filho e hoje não tem. A mama é a cara da feminilidade, né? Talvez seja o órgão que melhor representa o feminino, a nutrição e tudo mais. Não, sem dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma. Qual mensagem que vocês deixariam para as mulheres que nos assistem? Micropigmentação não dói. Terminem, é o último passo. O pior já passou e agora, quando vocês notarem que tem a areola e o mamilo pigmentado, reconstruído, vocês vão ver o quão mais bonito fica e que essa é a mama verdadeira e ela está de volta. E que é um momento leve, é um momento agradável, não tem dor e tu vai te olhar melhor no espelho, tu vai começar a te valorizar melhor, tu vai usar uma roupa com um decote mais bonito, tu vai te sentir mais sensual, tu vai te sentir mais preparada para encarar a vida ali fora. Enfermeira Andréia Longaray e Dr. Mário Schor, agradecemos por estarem conosco no quadro Saúde das Mamas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre.
A Clínica Shore é referência no tratamento de transtornos e doenças da mama, atuando com excelência em mastologia, cirurgia oncoplástica e oncologia mamária, com uma equipe multidisciplinar altamente qualificada. A clínica oferece cuidado completo, unindo tecnologia avançada, expertise médica e um atendimento acolhedor e personalizado. Fundada pelo Dr. Mário Shore, a Clínica Shore tem como missão garantir tratamentos eficazes, sempre com foco no bem-estar integral da paciente, respeitando suas necessidades físicas e emocionais em todas as etapas do cuidado. A Clínica Shore está localizada na Rua Gomes Jardim, 201, sala 1107, no mesmo complexo do Hospital Blanc. Para saber mais sobre os serviços, siga a Clínica Shore no Instagram ou entre em contato pelo WhatsApp 51 3392 0100. Clínica Shore Mastologia Oncoplástica. Saúde das mamas. Oferecimento: Clínica Shore Mastologia Oncoplástica. Você pode participar do programa pelo nosso Instagram, @maspertv, ou através do WhatsApp 51995 17 14 12. Hoje ficamos por aqui. Agradeço a sua audiência. Estaremos de volta na semana que vem. Até lá e um bom final de semana. Se cuidem.